vem falar de uma das coisas que mais representam, né, a entrada dentro de um caminho espiritual como a cabala ancestral. O autoconhecimento aplicado ao dia a dia. Um dos principais fatores, uma das principais luzes e oportunidades que nós abrimos quando abraçamos a sabedoria da cabala ancestral é a possibilidade de se vincular a um saber aplicável ao dia a dia, né, que tem uma relação direta com essa aplicabilidade dentro do dia a dia, do cotidiano, né? Não um saber que fale de metafísicas complexas ou filosofias inalcançáveis ou descreva camadas e camadas de subdimensões. Não que isso não tenha sua importância, mas nesse momento da história humana, o que nós estamos precisando, e estamos precisando com muita urgência, é exatamente a possibilidade de trazer sabedoria espiritual para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, né, para a vida real. Tá? Então, qual é o principal objetivo que deve nos levar à busca do desenvolvimento espiritual? Qual é o principal objetivo que deve nos levar a buscar um desenvolvimento espiritual na nossa vida? O conhecimento de si mesmo, né? Ou seja, você ser capaz de conhecer você mesmo, você ser capaz de conhecer a sua própria existência, conhecer os caminhos da sua estrutura emocional dentro de você, conhecer, né, a organização dos sentimentos na sua vida. Quantas vezes você já se viu escravo, aprisionado dentro de uma estrutura emocional do qual você não tinha controle, né, do qual você não conseguia ter domínio, às vezes numa briga, numa discussão, ou num momento de maior estresse na sua vida, na sua existência, ou num momento em que você está mais sensível por razão de fatores e acontecimentos que tenham abalado a sua vida, e de repente você, na forma de agir com as pessoas, na forma de se relacionar com as pessoas, você perde o domínio acerca da sua reação, né, das suas falas, né, da sua atitude corporal, né, você perde o domínio, você perde a capacidade de discernir sobre as suas palavras. Por quê? Porque em determinados momentos da vida, e para algumas pessoas esses momentos são muito frequentes, nós somos dominados por nós mesmos, por um aspecto da nossa natureza egóica, tá, que nos domina, né, que exerce um controle sobre nós e através do qual a gente não consegue discernir. E quantas relações já se machucaram por conta disso? E quantas oportunidades ou quantas impressões você já passou por causa disso? Então, o principal objetivo do caminho espiritual é permitir que você conheça a si mesmo, que você tenha o conhecimento sobre si próprio. E a partir desse conhecimento sobre si próprio, você tem um domínio sobre a sua própria vida. Não um controle, porque controle é uma prerrogativa do ego, controle é um desejo do ego. Mas quando eu falo domínio, eu sei que existe uma estrutura emocional que está nesse momento tomando conta de mim, eu sei que tem uma estrutura emocional que está nesse momento tentando me desequilibrar ou me jogar num estado de vazio ou num estado de caos, e eu tenho ferramentas, eu tenho elementos, eu tenho pensamentos que podem me guiar nesse momento de escuridão, né? Eu tenho uma sequência de situações, de sabedorias que eu consegui acumular e que vão, num momento como esse, me permitir estar um pouco mais centrado, um pouco mais equilibrado. Tá? Os cabalistas, eles ensinam que todas as coisas contribuem para a revelação da luz infinita, embora nem sempre a gente consiga ver isso, nem sempre a gente consegue ter essa percepção clara, mas todas as coisas que acontecem na nossa vida, inclusive as coisas amargas, elas contribuem
para a revelação da luz infinita. Né? Então, mas por que então isso não é uma realidade na vida das pessoas? Por que isso não é algo real, concreto? Ou seja, por que na vida das pessoas elas não se utilizam dos problemas, das situações amargas, para revelar mais luz na vida delas? Né? Ou seja, por que isso não é uma realidade na vida das pessoas? Porque existem duas forças antagônicas que habitam no interior do ser humano. E essas duas forças antagônicas que habitam dentro de você, elas tentam a todo momento se manter no controle. Elas tentam a todo momento dominar a natureza do seu ego, dominar a natureza das suas atitudes. Só para quem está chegando agora, né, o que é o ego? Né? O ego é a história que você conta sobre a sua vida, só isso. Né? Algumas pessoas são absolutamente dominadas pelo ego, porque algumas pessoas são absolutamente dominadas pelas histórias que elas contam sobre elas mesmas. E essas histórias, elas estão cheias de cegueiras, elas estão cheias de obstruções. Né? Então, algumas pessoas, elas vivem mais a história que elas contam sobre elas mesmas do que a realidade. A realidade pode, nesse momento, estar se apresentando de uma outra forma, a realidade pode estar, nesse momento, trazendo novos referenciais, novos elementos, novas saídas, novas propostas, novas mudanças, mas você está tão condicionado a ficar preso dentro de uma história, né, uma história que você constrói, uma história que você visualiza todos os dias acerca da sua vida, que você não consegue se relacionar com a realidade. Tá? Então, existem duas forças dentro da gente, e aí, por que essas forças estão dentro da gente? Isso é uma coisa que vocês vão aprender mais profundamente quando vocês começarem a caminhar junto comigo no aprendizado mais profundo da Cabala Ancestral. Mas o importante nesse momento é você saber que existem duas forças antagônicas que existem no interior do ser humano: o caos e o vazio. Todos os nossos problemas estão relacionados ou ao caos, ou ao vazio, ou a ambos, tá? Mas o caos e o vazio são os dois únicos obstáculos que existem na nossa vida. E eles não são externos, eles não são forças exteriores, eles são forças interiores. Eu preciso descobrir onde está o meu caos interno, eu preciso descobrir onde está o meu vazio interno, e então o meu olhar sobre todos os problemas à minha volta se transforma, se ressignifica, e aquilo que eu considerava ser um problema se torna uma oportunidade. Aquilo que eu considerava ser um problema se torna uma força e uma potência constituída. Aquilo que eu achava ser uma recordação ruim de um período, de um momento da minha vida, se torna um bom motivo para avançar, um bom motivo para se tornar mais potente. Por quê? Porque eu consegui dominar o caos e o vazio interior. A gente olha para a vida e a gente acha que os problemas da nossa vida são provocados por pessoas. Ah, minha vida é como é porque alguma pessoa mandou uma energia negativa para mim, porque aquela pessoa do meu trabalho, aquela pessoa, o meu vizinho, né, aquela pessoa com quem eu me relacionei, me desejou o mal. Né? A gente olha para a vida e a gente responsabiliza terceiros por aquilo que está acontecendo na nossa existência. Uma das cascas que a Cabala Ancestral remove da nossa visão e da nossa percepção é essa casca perceptiva. E você verá que todos os grandes problemas da sua vida são ocasionados por duas forças internas, o caos interno e o vazio interno. Né? O vazio, o que é o caos interno? O caos interno é quando eu não percebo, né, a sequência de causalidade das coisas. Eu não percebo que uma coisa está ligada à outra. Eu não percebo o encadeamento das situações da vida. O caos é isso. Eu acho que alguma coisa caiu na minha vida por acidente, por acaso, né? Por acaso começou a acontecer isso. Por acaso eu nasci nessa família. Por acaso eu vivo nesse lugar que eu vivo. Por acaso eu conheci essas pessoas. Ou seja, quando eu começo a ser dominado por essa ideia de uma existência acidental, eu sou dominado pelo pensamento interno do caos. E o vazio? O vazio é a ausência de propósito. É quando eu considero que alguma coisa na minha vida não tem sentido.
alguma coisa na minha vida não tem uma razão de ser, não tem um propósito. Todas as coisas são encadeadas, todas as coisas estão integradas, todas as coisas que aconteceram na nossa vida, que estão acontecendo e que vão acontecer, têm uma razão de ser e possuem um propósito. Então, o caos e o vazio é uma ilusão. O caos e o vazio é uma percepção iludida da existência. Eles não são reais, mas eles acabam sendo reais porque nós vamos construindo a nossa vida em torno dele. A gente vai construindo a nossa vida em torno do caos e do vazio. Então, qual é um dos maiores benefícios de seguir um caminho espiritual? O conhecimento de si próprio, autoconhecimento. E para a Cabala Ancestral, para que você tenha o conhecimento de si próprio, você precisa compreender onde está o seu caos e o vazio interno. Caos e o vazio são responsáveis pela preservação do maior obstáculo que temos em nossas vidas. O maior obstáculo que temos na nossa vida é produzido pelo caos interno, pelo vazio interno. E qual é o maior obstáculo que nós temos na nossa vida? O nosso ego. Nosso ego é o maior obstáculo que nós temos na nossa vida. E o que é o ego? É a história que contamos sobre nós mesmos. Nossas vidas, nossas dores, nossos medos, nossos traumas e nossas expectativas. Isso é o ego, né? É a história que nos leva ao sofrimento. O ego é isso, né? E por que nós construímos uma história que nos leva ao sofrimento? Todas as minhas relações sempre terminam dessa forma. Toda vez que eu tenho uma ideia, eu decido empreender no meu trabalho, sempre termina do mesmo jeito, né? Todas as mulheres são iguais, todos os homens são iguais, a vida é assim mesmo, eu não dou sorte nisso, né? Eu não tenho jeito para tal coisa. Todas essas coisas são histórias que contamos e nós acabamos acreditando nessa história e ela nos distancia da realidade. Conhecer a si próprio é afastar temporariamente essas histórias, é conseguir afastar temporariamente essas justificativas, essas histórias de dentro de nós, para que a gente possa enxergar nossa real possibilidade, a nossa real potencialidade, né? Ou seja, essas histórias que nós contamos, elas estão repletas de 3 características, tá? E aqui eu peço que vocês reflitam sobre isso, que vocês anotem isso, inclusive, né? Existem 3 características fundamentais nas histórias que o nosso ego conta, a história que a gente conta sobre a nossa vida. A primeira característica é distorção. Toda vez que nós contamos uma história sobre a nossa vida, a gente produz distorção. Depois produzimos o quê? Generalização. E depois produzimos omissão. Então, essas histórias que nos aprisionam, veja bem, a maior parte das pessoas do mundo estão presas em suas histórias. São escravas de suas definições da vida e do mundo. E essas histórias, elas estão cheias de distorções, generalizações e omissões. Ou seja, a gente distorce os acontecimentos quando a gente fica fixado numa história, né? Quanto mais antiga a história, mais distorção ela tem. A gente acaba distorcendo, desviando, né, o sentido do acontecimento. A gente tem generalizações por trás dessa história, né? Sempre foi assim, né? Sempre aconteceu isso, aquela pessoa sempre foi desse jeito. Isso é uma característica, por exemplo, de generalizações e omissões. A gente acaba omitindo aspectos da nossa vida e da nossa história, né, que são tão reais quanto o fato que nos aborreceu, mas que, em razão do nosso ego, a gente omite. E o que acaba acontecendo? O que acaba acontecendo é que a gente passa a definir a própria vida a partir de uma perspectiva, né, cheia de distorções, generalizações e omissões, né? Onde está escrito isso? O que isso tem a ver com Cabala?
Está escrito no texto bíblico. Quando o faraó, no texto bíblico, ele manda chamar José, né, que nós chamamos em aramaico de Yusip, né, José do Egito, ele é chamado para interpretar o sonho do faraó. O faraó, quem era o faraó? O faraó era o homem mais poderoso do mundo naquele momento. O faraó era o homem mais poderoso, ele tinha o privilégio, né, de uma vida, né, em abundância, né, de poder, abundância material e tudo mais. E quem era José do Egito? Era um prisioneiro, um escravo, né, um sujeito fora de seu povo, fora de suas raízes, fora de seu espaço nativo, né, um estrangeiro na pior condição, que era a condição de prisioneiro. Né? E, no entanto, ali você tem uma situação muito interessante, que não é uma situação externa, é uma situação interna. Aliás, todo o texto bíblico, ele não fala da história de pessoas, ele fala da sua história. Ele fala da sua vida. Uma das coisas que a Cabala Ancestral enfatiza é que estudar e decodificar o texto bíblico ajuda você a se ver, se perceber dentro daquelas histórias hoje. Então você tinha ali um homem muito poderoso, aparentemente livre, mas que estava sendo escravo de seus sonhos. Porque era um sonho que atormentava o faraó. E você tinha um homem escravo, aparentemente desafortunado, e que se apresentou de uma maneira livre, se apresentou de uma maneira extraordinariamente livre diante daquele homem aparentemente livre. E qual era o pesadelo do faraó? Veja bem, o que é o faraó? O faraó é o ego dentro da gente. O que é José do Egito? José do Egito é uma parte da nossa alma, né, que almeja a correção, almeja a liberdade. Então, qual era o pesadelo? O pesadelo do faraó era o seguinte, aqui resumindo, né, tem muitos detalhes nesse pesadelo, mas resumindo, ele tinha uma visão decorrente de que vacas magras comiam vacas gordas. E as vacas magras que comiam as vacas gordas permaneciam magras. Olha só. O que significa essa história? O que significa essa história? O que são vacas magras? Vacas magras são os acontecimentos ruins da nossa vida, são os acontecimentos de escassez da nossa vida. Aqueles acontecimentos são os acontecimentos de desencontro, são os acontecimentos de desencaixe na nossa vida. O que são as vacas gordas? São os momentos alegres, são os momentos felizes, são momentos de satisfação, são momentos de aprendizado, são momentos de alegria, de celebração, são momentos em que nós conseguimos expressar o nosso amor por alguém, e são momentos em que alguém consegue expressar o seu amor por cada um de nós. Então, esses são os momentos de vacas gordas. O que o faraó tinha como pesadelo? Vacas magras, acontecimentos ruins, devoravam os acontecimentos bons e predominava o acontecimento ruim. Isso é o que acontece quando você fica preso na história do ego. Aconteceram coisas ruins e amargas porque elas acontecem em nossas vidas. Aconteceram coisas ruins e amargas porque elas fazem parte da forja da existência. E há uma tendência, se nós deixamos isso no controle do ego, há uma tendência desses acontecimentos ruins devorarem os acontecimentos bons, né? Devorarem os acontecimentos felizes, que também existem, que também acontecem. E quando você olha para o campo vasto que é a sua vida, o que você vê? Você vê uma manada de acontecimentos ruins, porque as vacas magras, comendo as vacas gordas, continuavam magras, esmirradas, feias. E a gente olha para a vida e vê que a vida é esmirrada, a vida é feia. Por quê? Porque, por força e domínio do nosso ego, criamos histórias com distorções, generalizações e omissões que determinam, dão o tom à nossa vida. Né? Ou seja, toda a história projetada pelo ego vai tentar nos cristalizar em três personagens possíveis. Três personagens possíveis. A vítima,
o algoz e o herói. São 3 personagens possíveis que o ego tenta nos encaixar. O ego adora rótulos, ele adora títulos, ele adora posições, né, categóricas. Então, o que essas histórias que são formadas pelo nosso diálogo interno, essas histórias cheias de omissão, distorção e generalização, o que elas criam para nós? Elas nos colocam em 3 personagens viáveis. Ou é a vítima, ou você olha para a sua vida e você é a vítima da existência, tá? Ou você, né? E o que é a vítima da existência? O mundo está contra mim, aquelas pessoas estão contra mim, o destino está contra mim, Deus está contra mim, a sociedade está contra mim, o mundo está contra mim, né? E tudo aquilo que está acontecendo de amargo na minha vida, tudo aquilo que está acontecendo de desagradável na minha vida, é em razão de alguém ou um grupo de pessoas ter feito algo ruim para a minha vida. Então, nesse momento, eu me cristalizo num lugar de vítima, e no lugar de vítima, eu permaneço sentado e não há movimentação no lugar de vítima. Ou então, essas histórias que nós contamos na nossa cabeça nos colocam no lugar de algoz, um lugar de carrasco. Ou seja, eu destruí a vida de alguém, por minha causa, alguém se tornou uma pessoa infeliz, né? Eu sou culpado, né? E fico sentado nessa culpa, fico sentado nesse sentimento paralisante da culpa, né? E não consigo progredir. Essa é a figura do algoz. E também existe a figura do herói. Eu me sacrifiquei para salvar todos da minha família. Eu abdiquei de mim mesmo para que alguém pudesse ser feliz. Eu dediquei a minha vida inteira àquela pessoa e ela não soube respeitar o que eu fiz. Eu estou cristalizado na figura do herói. E essas 3 figuras, a vítima, o algoz e o herói, são 3 figuras que sempre nos levarão ao sofrimento. Porque essas 3 figuras, elas não progridem. Elas não evoluem, elas não precisam corrigir nada. A vítima não tem que corrigir nada. Porque ela já está num lugar de superioridade moral. O algoz, né? O algoz, ele não tem que corrigir nada porque ele já sofre pela culpa. E o fato dele sofrer pela culpa já dá a ele a sensação de que ele já está pagando por aquilo que ele fez. Afinal de contas, ele sofre pela culpa. E o herói, tampouco, porque o herói, ele normalmente acaba indo para o lugar da vítima quando não é reconhecido como herói. Então, o ego, ele possui, né, vontades. Quais são as vontades do ego? Conforto, aprovação e controle total. O ego, ele tem desejo por conforto, por permanecer onde se está, ele não quer mudança. Então, o ego não vai deixar você mudar. Por isso que o faraó, ele prende os hebreus no Egito, né? Isso tudo é uma alegoria, né? O faraó é o teu ego, né? E os hebreus representam a tua alma, um aspecto da tua alma que busca se libertar da condição de escravidão. É ele que mantém o povo ali preso, né? Então é o teu ego que vai te manter. Vai ter um momento na tua vida que você vai ser chamado a tomar uma decisão. Vou ou não vou em direção à minha liberdade? Vou ou não vou em direção a uma transformação objetiva e concreta na minha vida? E o teu ego, ele vai tentar te controlar, ele vai tentar dizer, não, não vai não. Eu não deixo você ir. Eu não deixo. Ele vai te impregnar de quê? De histórias. Ele vai te impregnar de histórias para que você justamente não caminhe, né? Porque o ego, ele quer conforto, aprovação, né? Aprovação da maioria, e ele quer controle total. Ele quer estar no controle total. Para exercer essas vontades, tá, do ego, o ego, ele se utiliza da sua mais eficaz arma, o diálogo interno. Então, quando eu digo que um dos objetivos principais do caminho espiritual é conhecer a si mesmo, isso passa pela necessidade de reconhecer o impacto, a força, né, destrutiva de seus diálogos internos. Como é que eu posso fazer para começar a frear a ação dos meus diálogos internos
hoje mesmo na minha vida, né? Ou seja, vocês vão sair daqui já com uma possibilidade de começar a incomodar a natureza do ego. Como é que eu posso já começar a fazer isso na minha vida? Eu não estudo cabala, ainda não tenho muito tempo, estou chegando agora aqui. O que eu posso fazer já, nesse exato momento? O que eu posso aplicar nesse exato momento da minha vida para que eu já comece a abalar as estruturas do meu ego, para que eu já comece a dizer para o meu ego que as coisas vão ser diferentes, que as coisas não vão ficar como estão e que em algum momento eu vou tomar a decisão de apostar na minha liberdade, apostar no meu crescimento interior, no conhecimento de mim mesmo. Então, o que eu posso fazer? Você vai quebrar exatamente os 3 desejos centrais do ego, que é o desejo pelo conforto, o desejo pela aprovação e o desejo pelo controle. Então, o que você vai fazer? Você vai sair do conforto. Essa é a primeira coisa. A primeira coisa que eu sugiro que você faça: saia da sua zona de conforto. Como? Comece a fazer coisas, né, que vão tirar você de um estado de conformidade, vão tirar você de um estado de acomodação. Comece a mudar pequenos hábitos na sua vida. Comece a transformar pequenos hábitos na sua vida. Né? Não comece pelas coisas grandes. Não comece por coisas grandes. Comece eliminando um pequeno vício de comportamento. Vamos supor que você, todos os dias, quando vai para a sua cama dormir, você leva o seu celular e fica ali durante minutos ou até horas, né, gastando tempo com coisa alguma. Então, decida hoje abdicar desse conforto, abdicar desse prazer gostosinho de estar ali naquele momento ali de bobeira, né, e que você sabe que não te leva a lugar nenhum, aquilo não te acrescenta em nada, só faz você dormir mais tarde, ter um sono inquieto, isso atrapalha a tua energia. Então, tira isso, né? Desliga o celular meia hora, 1 hora antes de dormir, né? Tira isso da sua vida. Toma essa decisão e você já vai estar quebrando uma estruturação do teu ego, do teu faraó interno, né? Tira isso, né? Corta um alimento que você sabe que te faz mal, né? Então, talvez você coma açúcar demais, talvez você coma alimentos processados demais. Comece a mudar pequenas coisas na sua alimentação, comece a mudar pequenos hábitos. Não mude muito, não, mude pequenos hábitos. Isso já vai provocar um desconforto. Talvez você tenha preguiça para fazer alguma atividade, né? Faça, mesmo que seja em casa, 15 minutos, 10 minutos que seja, de alguma atividade física. Hoje em dia você tem vários aplicativos, até no próprio celular, no computador, que disponibilizam isso até de graça, né? Pequenos exercícios você pode fazer em casa. Vai na internet, bota assim, exercícios para fazer em casa, com certeza vai chover informação para você sobre isso, né? E procura gastar 10 minutos que seja. 10 minutos não é nada. 10 minutos você passa fácil, né, no Facebook sem fazer coisa alguma, no Instagram sem fazer coisa alguma. Então, saia do seu conforto. Saia do seu conforto. Depois, saia do desejo de aprovação. Saia do desejo de aprovação. Comece a ver a média das pessoas que estão à sua volta. Você é o resultado dessa média. Você é um resultado de uma média das 10 pessoas com quem você convive ou as 10 pessoas que você busca como referência na sua vida. Tá? Então, tem 10 pessoas aí que você busca como referência, seja na internet, né, seja uma referência histórica, seja uma referência acadêmica, ou amigos, conhecidos, pessoas que você acompanha ou que você segue nas redes sociais. Você é uma média dessas 10 pessoas. Né? Comece a ver, né, se essas pessoas, elas são as pessoas que estão num padrão de energia que você quer alcançar. Comece a observar, né, o quanto você se submete a perder energia e tempo com pessoas que não agregam valor à sua vida.
Então, qual é a proposta aqui? A proposta aqui é sair daquele grupo de WhatsApp chato, que não te acrescenta em nada, de pessoas que só ficam falando bobagem, ou só ficam falando mal dos outros, ou só ficam falando besteira, e que não acrescentam coisa alguma. Ah, mas são pessoas, né, conhecidas, às vezes são parentes, vão achar ruim. Quebre o desejo de aprovação. Se alguém falar alguma coisa, você diz, olha, agora eu estou focado no meu crescimento, agora eu não estou podendo gastar energia com isso, não é nada pessoal, não é nada contra vocês, mas agora eu estou com a energia focada no meu crescimento, na minha evolução. Então começa a sair desse monte de grupo, começa a rever quem é que você segue nas redes sociais, comece a rever isso, né? E comece a tirar isso da sua vida e começar a mudar, começar a enveredar para estar mais próximo de pessoas que estejam num padrão de energia que você quer chegar, o padrão de energia que você quer alcançar, e comece a jogar o foco nessas pessoas. E, por fim, saia do desejo de controle. Saia do desejo de controle. Né? Quando vier um problema, quando vier uma notícia ruim, ou quando vier um pensamento sobre um problema decorrente, né, e que não depende de você para controlar isso, não depende de você tomar uma decisão agora que vai mudar alguma coisa, o que você faz? Ao invés de ficar ali sentado, pensando, remoendo o sofrimento, a angústia, a ansiedade, vai fazer uma meditação, vai fazer uma oração, vai ler um livro, né? Vai se concentrar na sua respiração, e desta maneira você sai do desejo de controle. O desejo de controle está na mente. Vá para o corpo. Traga mais consciência para o corpo. Traga mais consciência para a existência física. Saia da mente. Na mente tem desejo por controle. Desejo de controlar situações que você não pode controlar e que não dependem da sua tomada de atitude, não depende de algo que você possa fazer imediatamente para controlar. Então, diante de qualquer adversidade, vá para dentro de si mesmo. Num primeiro momento, num primeiro instante, se recolha, interiorize, busque a meditação, busque tomar consciência da sua respiração, né? E começa a tomar consciência da sua respiração e começa a tomar consciência do espaço externo à sua volta, os sons, os barulhos, mesmo que não sejam barulhos da natureza, você que mora na cidade, né? Mesmo que sejam barulhos artificiais, mas deixa isso se comunicar com você. E para isso, né, você precisa aquietar o teu corpo, aquietar a tua mente, para deixar que o mundo externo se comunique como uma grande sinfonia, como uma grande música soando à sua volta, reverberando à sua volta. Né? Traga essa consciência, traga esse hábito, né, na sua vida, procure fazer isso com frequência, procure trazer esse estado meditativo com frequência na sua vida, e aí você vai reduzir significativamente o teu desejo por controle. E assim, você já vai estar quebrando cascas que o ego vai formando à nossa volta. E quebrando essas cascas, vai ficar muito mais fácil você enxergar, vai ficar muito mais fácil você perceber saídas onde aparentemente as saídas não existiam. Vai ficar muito mais fácil você sair da historinha que você conta sobre a sua vida e que é aonde reside o sofrimento, porque cada vez que você lembra da história, cada vez que você conta a história na tua própria cabeça, você sofre, né? A história daquele amor não correspondido, a história daquele trabalho que você não foi reconhecido, a história daquele sofrimento e até mesmo daquela dor que você sofreu na infância, mas que continua sendo repetida na sua cabeça, embora o fato não esteja acontecendo mais, mas você traz ele à tona frequentemente. Então você vai estar silenciando essa voz interna e você vai estar ganhando mais energia para atuar nesse exato momento. Essa é a dica de hoje para você, né? Essa é a dica para que você consiga trazer a sabedoria da Cabala Ancestral na prática, na sua vida. A intenção aqui é que você faça isso, primeiro para sair da sua escuridão, e depois
para que você se torne um multiplicador dessa luz. Então, fez alguma coisa, deu certo na sua vida? Fez alguma coisa, foi bom, né? Foi significativo para você? Compartilhe, passe adiante, ensine para outras pessoas, leve isso para outras pessoas. A intenção aqui é essa, é que você se torne um multiplicador dessa luz, que você se torne uma luz na escuridão. Esse é o grande lema da Cabala Ancestral, seja uma luz na escuridão. E se todos nós nos dedicarmos a fazer isso, por menor que seja, né, essa ação, nós vamos conseguir realmente não só mudar, né, os pesadelos de nossas vidas, vamos conseguir não só mudar as angústias de nossa existência em particular, mas vamos conseguir mudar o mundo, a história do mundo, a energia do mundo. A gente vai conseguir mudar isso como um só corpo, um só coração.